Em Efésios capítulo 6, onde Paulo nos fala sobre essa preciosa armadura do favor imerecido de Deus, ele cita a espada do Espírito. Veja como diz, veja a expressão do apóstolo, a espada do Espírito, porque é uma espada que vem do Espírito. O que isso significa? Bom, nós sabemos que a espada, ela é usada na mão. O soldado pega a espada na mão e então ataca ou se defende com ela. Mas quando nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 1, nós vemos que da boca do Filho do Homem, que apareceu para João na ilha de Patmos, a espada saía de sua boca. A espada não estava na mão, estava na boca, porque, como diz Efésios 6, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, esse é o lugar onde devemos colocar a espada em nossa luta, que não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes do mal. Só que aqui há um detalhe muito interessante. Existem duas palavras diferentes que o grego usa para palavra. Uma delas é logos, que é a mais conhecida, por nós, e a outra é rema. Logos significa palavra, rema significa palavra. Ambas são palavras gregas. Para logos, a escritura mais conhecida é São João capítulo 1. No princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. No princípio era o Verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra ou o Verbo era Deus. Mas umas 70 vezes no Novo Testamento aparece a palavra rema. Embora ambas palavras signifiquem palavra, há uma diferença entre elas. Como eu poderia colocar para que vocês compreendessem? Rema é como uma palavra atual. Uma palavra atual no sentido de que é como se Deus estivesse falando contigo agora. E é com essa palavra vivificada, com essa palavra dita por Deus, essa é que é a espada do Espírito. Vamos dizer, uma das passagens onde no grego aparece a palavra rema é, outra escritura conhecida também, Mateus 4,4. Nem só de pão viverá o homem, mas de todo rema que sai da boca de Deus, de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos dizer que o homem vive pelo rema de Deus, pela palavra de Deus, pela palavra vivificada. Por isso eu falo de encontrar a vida que está na semente palavra, porque ali você encontra o rema de Deus pelo qual o homem deve viver. Logos pode se tornar um rema se ele for vivificado. E essa é a espada do Espírito. Vamos colocar desta forma, para que possamos entender. Que palavra era essa pela qual Jesus resistiu, usou para resistir o inimigo? O rema de Deus. Veja como diz, embora ele está citando Deuteronômio, essa é uma passagem que está em Deuteronômio, aliás, as 3 citações bíblicas com as quais Jesus resistiu o diabo no deserto foram tiradas de Deuteronômio. Mas vamos dizer,
nem só de pão viverá o homem, mas de todo rema que sai da boca de Deus. Ele ainda tinha muito fresco em seu coração o rema de Deus que lhe deu força no deserto. Que rema era esse? Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Essa palavra dita pelo Espírito, a palavra que veio do Espírito, por isso diz: e tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse rema vivo que vem de Deus. Essa palavra que Deus vivifica e te conforta em um momento de tentação, que te fortalece em um momento de provação, que te dá um norte, que te orienta, que te guia. Quando você está ali sem saber o que fazer, então Deus vem e te dá uma palavra fresca. Rema seria uma palavra de Deus específica, dada a uma pessoa específica, em um momento específico. Então, a espada que vence, a palavra que vence em nossa boca é essa palavra cheia de vida do Espírito Santo. Você pode ter letra na boca, mas se você colocar o rema de Deus na boca, você viverá por meio dessa palavra. E como eu disse, Jesus, antes de ir para o deserto, ele foi batizado no Jordão e ouviu o rema de Deus. E com aquela palavra ele venceu. Porque lembram que o diabo suprimiu na tentação, até o chamou de filho de Deus, mas suprimiu a palavra amado? A pomba disse: tu és meu filho amado. E o diabo até o chamou de filho de Deus, mas suprimiu a palavra amado, que é muito significativa. Mas Jesus tinha aquele rema de Deus, aquela palavra específica dita a uma pessoa específica em um momento específico. Aquilo no Jordão foi um rema, uma palavra viva, vinda naquele momento específico a Cristo, uma pessoa específica, e foi uma palavra específica: tu és meu filho amado em quem me comprazo. Isso é um rema. E com aquele rema ele disse: eu posso viver disso. Eu sei que Deus não me abandonou, que eu sou um filho amado. E eu não preciso fazer milagres para dar prova da minha filiação ou provar nada para ninguém. O rema de Deus me basta para viver. O que Deus falou comigo no Jordão, que eu sou seu amado filho, isso é suficiente para que eu possa viver. Isso é maravilhoso demais. Então, a palavra do Espírito, ou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, palavras vivificadas, sim, palavras cheias de vida, como outro exemplo que eu posso citar, quando Pedro disse ali no barco, naquela tempestade: se és tu, Senhor, manda que eu vá a ti sobre as águas. Jesus disse: vem. Isso é rema. É uma palavra dita por Deus num momento específico a uma pessoa específica. Então, é muito maravilhoso quando nós meditamos sobre esta preciosa armadura de Deus.